Gente, vamos falar do assunto mais esperado pelo Arnaldo hoje, hein? Vamos falar do São Paulo? O que tá ruim sempre pode piorar, né, minha gente? Essa é uma máxima. O Oscar, mais uma vez, se machucou. Ele já tinha ficado fora por um bom tempo por causa das fraturas nas vértebras. E agora, mais uma vez, se lesionou a panturrilha. Tempo de retorno, segundo a apuração do nosso repórter Valentim Furlan, entre 4 e 6 semanas, ou seja, grande chance de não voltar nesta temporada ainda. E agora, pela manhã, o presidente Júlio Casares concedeu entrevista coletiva. Falou sobre alguns assuntos, vários deles. Aliás, era muito aguardada essa entrevista, entre eles Oscar e sobre arbitragem também. Vamos ouvir o Casares sobre Oscar primeiro. Acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis, até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que o decorrer do tempo mostrou a assertividade da contratação. Assim como Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer. E a melhor forma de não acontecer não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que, nesse caso, em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer um resultado. Então, nós lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou as suas medidas, acho que conseguimos um bem, aí foi o São Paulo mesmo, eu não falo eu, é o São Paulo, quebrar um tal de protocolo da FIFA, porque nós queríamos ouvir o áudio, sim, os áudios, né? Vieram, depois faltou um. Acredito que o São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF. E, para terminar a sua pergunta, eu acredito que a saída é a profissionalização do árbitro e a renovação do quadro de árbitro. Veja, você tem ranking para tudo. Tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, vocês que acompanham, o técnico atende o jogador na zona mista. O técnico atende hoje todo mundo. Por que o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final? Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama. Porque senão fica fácil. Eu erro, peço desculpa, a federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista aquele pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão. Não é? Então, esse tipo de coisa a gente lamenta, mas nós temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida e firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos. Casares, então, defendendo a postura do São Paulo, dizendo que agiu de forma rápida e firme, pedindo que os árbitros deem entrevista após as partidas e também sobre Oscar, defendendo a contratação. Arnaldo, como é que você recebeu essa coletiva tão esperada do Casares? Vou dar um suspiro aqui. Respira. Eu gostei dessa respirada. Respondeu. Bom, vamos lá. Eu brinquei no início, mas não é exatamente uma brincadeira, né? Dar a primeira coletiva pós-pandemia, no 5º ano de mandato, durante o jogo da seleção, ainda que seja um amistoso, não deixa de ser bizarro, né, gente? Então, por isso que eu falava, a cada frase do Casares, um gol do Japão. Foi assim no segundo tempo, enquanto rolava
a virada japonesa e a entrevista do Casares. Mas o clamor pela entrevista era tal que ela não foi esvaziada. Todos os companheiros setoristas do São Paulo estavam lá, e um olho no jogo da seleção e o outro na entrevista, que contemplaria vários temas, né? Porque ao dar entrevistas exclusivas, selecionadas cirurgicamente em alguns momentos, ele tentou nesse tempo todo governar tranquilamente, coisa que não acontece nesse momento. Então, essa entrevista é um momento de um movimento de transparência, em que os repórteres estão podendo acompanhar o treino hoje também, e que nós teremos também outras medidas de transparência conectadas a também essa espécie de satisfação ao público que uma entrevista coletiva pode proporcionar. Tem, acho que um ponto apenas positivo nessa entrevista para o torcedor do São Paulo. Ele ainda precisa ficar atento e cobrar novas entrevistas do presidente até o final do ano, que é o relatório que ele prometeu divulgar amanhã ou até quinta-feira máximo, que aponta a redução da dívida do São Paulo e o indicativo de superávit em 2025, que é o mínimo que se esperava para esse ano em que o São Paulo se propôs a investir pouco no futebol e a vender muitos jovens jogadores, certo? Isso é o mínimo. Segundo ele, é um sinal de que o São Paulo está indo no caminho certo. Eu não digo que seja um sinal, mas ao menos é um sinal de que o São Paulo não está indo para a bancarrota, como alguns outros clubes do futebol brasileiro. Isso seria um sinal importante. Porque, de fato, como ele está dizendo, diminuir dívida, nenhum clube brasileiro vai diminuir esse ano, a não ser o São Paulo, que estava numa dívida galopante. É um bom sinal, desde que bem explicado. Fora isso, gente, olha, vou contar para vocês, embrulhou o estômago no café da manhã. A resposta do Oscar é a primeira, é a pergunta do colega Gabriel Sá, né, do Arquibancada Tricolor. O Oscar se machucou, ou foi divulgada na Missão Transparência a nova lesão do Oscar, a quarta desde que ele chegou ao São Paulo, na noite de segunda-feira, na final da tarde de segunda-feira, e a primeira pergunta foi sobre o Oscar. É claro que o Casares, numa coletiva, ou o Ancelotti, numa coletiva, ele não vai execrar um jogador publicamente. Nem o Ancelotti vai falar que o Fabrício Bruno não serve, e nem o Casares vai falar que o Oscar não serve. Agora, evidentemente, nos termos em que o Oscar foi contratado, o custo que ele tem, embora tenha a participação do patrocinador no seu salário mensal, é uma contratação que não deu certo. Não é que o São Paulo não vai contar com o Oscar no jogo de quinta contra o Grêmio. Ele não contou o ano todo com o Oscar. O Crespo, pode perguntar para o Crespo. O Crespo, ele perde o Marcos Antônio contra o Palmeiras, ele tinha o Oscar e o Rodriguinho. Ele preferiu o Rodriguinho. Deu errado, aliás, mas ele preferiu o Rodriguinho, né? Então, o Oscar, o técnico do São Paulo não conta com o Oscar. E a minha dúvida é que a coletiva não esclarece, ela indica que o Casares, o presidente de São Paulo, vai esperar o Oscar dar resultado. Uma hora isso vira. E não fala em nenhum momento numa possibilidade de renegociar o contrato do Oscar, o mais caro da folha salarial do São Paulo para 2026. É isso que eu esperaria. Não estou dizendo... vamos chamar o atleta para conversar, digamos assim, né? Talvez uma nova composição, enfim. Então, o Oscar foi a primeira das respostas do Casares, em que é gol do Japão, aconteciam outras respostas, nada muito elucidativo, e tem a questão muito nevrálgica para ele, que é a questão do fundo de Cotia, que pode ser um indicativo mais à frente de uma SAF. Tudo isso foi perguntado durante a coletiva, mas para mim o que me chama a atenção é quando ele divide como se fossem duas pessoas diferentes, né? O primeiro mandato do Casares com o segundo mandato. Ele fala isso em toda a entrevista, seja coletiva ou exclusiva. Que o segundo mandato dele, o primeiro foi para reconectar o torcedor, palavras dele, e ganhar campeonatos. E o segundo é para recolocar o clube nos trilhos e diminuir, aplacar a dívida galopante.
Pois bem, nesse segundo mandato, ele não percebeu até agora, mas ele perdeu tudo que ele construiu no primeiro. Ele desconectou o torcedor. E o torcedor não suporta mais. E talvez ele não suporte os últimos 14 meses de mandato. Além disso, ele vai perdendo apoio no Conselho e nos seus simpatizantes. Então, ao não reduzir preços de ingressos, não promover, mandar jogos do São Paulo na Vila Belmiro e não no Morumbi, ao fazer um monte de coisa, a não estender a mão ao torcedor, essa reconexão que ele diz lá do primeiro mandato, se acabou. E aí, né, é aquilo, como é que é aquele provérbio, ditado do quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Tem essa coisa sedutora do poder, que é a iniciativa dele lá atrás de mudar o estatuto e promover a sua própria reeleição. Se ele encerra o primeiro mandato como campeão da Copa do Brasil, com o São Paulo nas manchetes, com novos contratos, ele provavelmente entraria para a história como o cara, um presidente que devolveu a dignidade ao São Paulo. Mas não, a mosquinha do poder, que é muito irresistível, o picou, ele manobrou para ser reeleito, e o segundo mandato dele é um desastre completo, a não ser a informação importante, que a gente precisa ficar de lupa, pelos relatórios e balanços até o final do ano, de uma certa guinada de rumo, e esse é suave, hein? Guinada de rumo do São Paulo, que estava indo à falência, por um São Paulo que pode ter uma salvaguarda econômica, o que não significa, e é isso que o torcedor precisa entender, time forte, time bom para 2026, ou um aceno do presidente ao seu público, né? Então, isso ele não deixa claro, mas para quem está acompanhando, enquanto o clube tenta tapar os buracos financeiros, esportivamente ele vai definhando, inclusive com a contratação equivocada do Oscar. São muitos problemas, né? Inclusive, a gente vai falar já sobre a multa que agora, a dívida que o São Paulo tem com o Cuiabá por conta de um descuido, de uma situação bizarra, para dizer o mínimo. Mas voltando ao ponto do Oscar, e que o Arnaldo passa por ela também, a questão custo-benefício do Oscar é muito complicado, né? Porque se a gente vê aí alguns números do Oscar, a gente tem aí uma tela para vocês, em 2025, são 21 jogos só, sendo 18 como titular, 1.484 minutos em campo, 2 gols e 5 assistências. Mas boa parte desses números dizem respeito ao Campeonato Paulista, né? Então, depois do Paulistão, que, claro, é a parte mais relevante da temporada, são só 9 jogos, 8 como titular, 570 minutos em campo, nenhum gol e uma assistência só. E fazendo uma conta muito rápida, né, o salário do Oscar, e esse dado ele é relevante, porque diz respeito, né, à atividade do jogador, ao quanto ele entrega em campo, junto com a patrocinadora, São Paulo e patrocinadora pagando, dá mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Considerando aí 10 meses até outubro e dividindo por 21 jogos, dá um custo de 1.400.000 reais por jogo. Então, fazendo as contas, Danilo, é uma decepção muito grande, foi uma grande roubada, para dizer o mínimo, como o São Paulo se meteu nessa contratação. Quando você topa pagar um salário desse para um jogador, qualquer que seja o time do Brasil, você toma um risco muito grande. É muito dinheiro, né? Concentrado em um só jogador. Eu estou para falar aqui, acho que esse salário pouca gente deve ganhar. Acho que no Palmeiras ninguém, e só o Abel ganha isso junto com a comissão toda. No Flamengo talvez, não sei, o Jorginho, o Saúl, que loucura, eu não sei. Né? O Abel com a comissão toda. Então, só que qual que é a grande questão que para mim que é o que pega, né? Quando você está numa proposta de diminuir custos, de diminuir dívida e tal, você não pode concentrar tanto dinheiro em um só jogador. Ainda mais com o histórico do Oscar, que jogou 6, 7 anos seguidos na China, que a gente sabe que não é o lugar que mais exige fisicamente, tecnicamente e taticamente de um jogador. O Oscar tinha números incríveis na China, mas é um parâmetro que a gente já viu várias vezes que não serve para o Brasil. Vários jogadores voltaram da China e não conseguiram desempenhar o mesmo futebol aqui no Brasil.
Então, eu acho que o São Paulo, ele erra duplamente. A contratação do Oscar já seria um erro, algo muito arriscado para um time que está bem no aspecto financeiro, e para um time que está tentando diminuir é um absurdo. Mais do que dividir o dinheiro por número de jogos, eu sempre faço isso, né? Eu falo, com esse salário que você falou, Luiz, o São Paulo poderia contratar 6 jogadores ganhando 500 mil cada um, por exemplo. Não vão ser tecnicamente o que é o Oscar, sim. Mas numa temporada de 60, 70 jogos, numa temporada, ainda mais num time como o São Paulo, que tem vários problemas no departamento médico, é importante você ter gás para ir trocando, para sustentar um time quando tem lesão, quando tem suspensão. E no caso do São Paulo, ele concentra muito dinheiro do que tem no Oscar. E ainda tem uma outra boa parte do dinheiro investido no Lucas. Então são 2 jogadores que ganham muito dinheiro para uma equipe que se propõe a diminuir a sua dívida e diminuir seus custos. É uma estratégia muito arriscada. E eu entendo o que está por trás. Precisamos de refino técnico, são jogadores experientes, mas que nos momentos mais cruciais da temporada não estavam disponíveis. Nem na Libertadores, quando o São Paulo precisava se classificar, e nem nesse momento agora, como disse o Arnaldo, quando estava 2-0 para o São Paulo e o São Paulo precisava de um fôlego, tirou o Marcos Antônio, teve que pôr o Rodriguinho e não pôs nem o Oscar nem o Lucas. Então, eu acho que é um erro grave dessa gestão do São Paulo apostar tanto dinheiro no Oscar e no Lucas. E o Marcos Antônio, acho que é o lado positivo, né? O contraponto positivo, exatamente, né? De um jogador que tem um valor muito mais baixo, né? Em termos mensais ali para o São Paulo e que entrega muito mais. Agora, gente, como eu falei que sempre o que está ruim pode piorar, depois de Corinthians e Santos, o São Paulo entrou na lista dos clubes cobrados pelo Cuiabá na Câmara de Resoluções da CBF, a CNRD. Eu acho que o Cristiano Dresch, quando ele aparece, gente, presidente do Cuiabá, todo mundo se esconde, né? Porque ele chega para cobrar e tá todo mundo devendo alguma coisa. O Cuiabá está cobrando R$1 milhão referente ao atacante Gustavo Santana, que está emprestado para o time sub-20 do São Paulo. Então, olha o que aconteceu. Tinha uma cláusula no contrato que se o jogador atuasse pelo São Paulo contra o Cuiabá no profissional ou no sub-20, teria que pagar uma multa de R$1 milhão. E o Gustavo Santana atuou por 6 minutos em um jogo no mês de junho. Desde então, o Cuiabá vem cobrando valor, mas ainda não recebeu. Enfim, Arnaldo, a não ser que era um jogo, uma final de campeonato, esse menino tenha decidido, eu não sei o que o São Paulo ganharia com isso, mas, na minha visão, é uma pataquada muito grande. Você ter que pagar R$1 milhão e você entrar numa lista de credores... Por 6 minutos. Por 6 minutos no sub-20. É aquilo, né? É uma daquelas barbeirais. O que o São Paulo alega, o Casares respondeu sobre isso na coletiva também. Ele falou que não iria se pronunciar detalhadamente porque o departamento jurídico estaria providenciando a defesa do São Paulo. O que o Casares alegou é que o São Paulo entende que a cláusula valeria para jogos entre as equipes profissionais, que, aliás, não se cruzariam nessa temporada, porque o Cuiabá está na Série B. Eu não sei se fosse um jogo da Copa do Brasil lá atrás. Nesse Brasileiro, aliás, no qual o São Paulo não se classificou, muitas vezes, na tentativa desesperada de se classificar, o São Paulo utilizou os jogadores, inclusive do time profissional, que estavam sendo utilizados pelo Zubeldia e tudo mais. Mesmo assim, não se classificou. E aí... É aquilo, né? Num clube minimamente organizado, não pode existir essa brecha. E acho que o que é um retrato também da cefalia que cerca o São Paulo, né? O Casares garantiu, não, tem uma ótima relação com o presidente do Cuiabá. E, aliás, as ótimas relações do Casares não proporcionam nada para o São Paulo nos últimos tempos, né? E acho que agora ele vai ter que entrar numa negociação, numa conversa. Se ele... se o São Paulo entende que a cláusula só seria um jogo profissional, entre profissionais, o que seria mais razoável, mas não importa o que seria razoável, o que importa está no contrato, né? E aí o menino está agora se destacando mais até, porque isso foi em junho, agora no Campeonato Paulista, São Paulo é semifinalista do Paulista, vai jogar contra o Guarani, ele tem até se destacado, tem lá uma cláusula de compra, só que a cláusula de compra, aliás, é inferior à multa de R$1 milhão.
É um retrato dessa administração Casares, né? É verdade. É inferior a 1 milhão.